Fala pessoal, beleza? A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração, que se encontra em Salmos capítulo 25, versículo 10 até o 14. Nos diz assim: todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. São misericórdia e verdade para os que guardam seu pacto e seu testemunho. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque ela é grande. Que homem é aquele que teme ao Senhor? A ele ensinará no caminho que escolher. Sua alma habitará no sossego e sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele os mostrará seu pacto. Então nos diz aqui: todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Todos os caminhos do Senhor são graça. Vemos aqui que no Antigo Testamento já havia a graça de Deus. Porque aqui diz que todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Mas para quem que é? Para quem que é a graça e a verdade de Deus? Veja bem, todos os caminhos do Senhor são graça para os que guardam a sua aliança. Ou seja, a graça de Deus. As pessoas dizem: eu estou debaixo da graça. Eu vou estar debaixo da graça se eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Conforme nos diz João 3,16. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Se eu não creio no Senhor Jesus, eu já estou perdido. Então, a graça de Deus, ela é para aqueles que guardam a sua aliança. Então, que possamos manter essa aliança, esse pacto com o Senhor, como a noiva de Cristo. E aí ele enfatiza: por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade. Ou seja, é por Cristo que somos perdoados. E que homem é aquele que teme o Senhor? Ele está fazendo uma pergunta: quem teme ao Senhor? Eu fiz uma pequena pausa, Vamos lá. Então aqui o salmista, ele faz uma pergunta: que homem é aquele que teme ao Senhor? Quem? Quem teme ao Senhor? Será que nós temos o temor a Deus? Porque é um mandamento também esquecido. Em Deuteronômio diz que o teu povo tema ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então aqui ele faz uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Até aqui na Bíblia judaica nos diz assim: quem é a pessoa que teme a Adonai? Será que eu estou temendo a Deus? Será que você teme a Deus? Porque a gente fala muito em amar, Será que nós respeitamos a Deus? O temer a Deus, ele também quer dizer medo. Não fala que não, mas é assim. É igual uma criança. Podemos exemplificar uma criança que tem medo do pai. O pai, Deus é uma figura de pai. Muitas vezes a criança ela tem medo do pai, esse temor. Porque ela sabe que se ela fizer arte, o pai vai colocar de castigo, vai puxar a orelha, vai dar umas palmadas, vai corrigir, A Bíblia diz: corrige o teu filho para que ele não te envergonhe. Então o nosso Deus, ele é como o pai. Tanto que diz, em Hebreus: assim como o pai castiga o filho que ama, Deus também castiga os seus filhos. Então a pergunta aqui que o salmista faz: quem é que teme a Deus? Será que estamos temendo a Deus ou perdemos o seu temor? Nos apegamos a frases como Deus é amor e nos esquecemos que Deus também é justiça,
E aqui diz, aquele que teme a Deus, ele, o Senhor Deus, lhe ensinará o caminho a seguir. Devemos temer a Deus, porque ao temer a Deus, ao respeitar a Deus, não necessariamente apenas é ter medo. Eu acho que o ter medo aqui, sim, é quando o Senhor Jesus disse, né? Não devemos temer o homem, mas devemos temer a Deus. Mateus 10, 28, vamos lá, Mateus 10, 28, o que nos diz? Mateus 10, 28. E aqui o pessoal vai falar que não é ter medo, porque é ter medo. Mateus 10, 28 não está falando de respeito. Pode ser também. Mateus 10, 28 diz assim, e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então não precisa temer o homem, porque o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então aqui, o Senhor Jesus mesmo nos disse que não devemos temer o homem. É claro, devemos respeitar todas as pessoas, mas devemos temer a Deus. Porque Deus, além de matar, ele pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Né? Então, devemos temer a Deus. Porque ele é bom para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que são um bom filho. Mas ele é severo para o filho rebelde. Assim como o pai, né, que preza por sua família. Ele não vai ficar passando a mão na cabeça do filho se ele estiver no erro. Ele vai corrigir. Instrui a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina de dia e de noite ao se levantar, ao deitar, ensina a palavra de Deus. Ao invés de deixar o seu filho sendo educado pela Netflix, por streamings, pela Babilônia, pelo Egito, ensina ao seu filho o caminho que deve andar. Né? Ou seja, tanto aqui que nos fala, o caminho de Deus é misericórdia e verdade. Aqueles que guardam sua aliança e seus ensinamentos. Ou seja, a graça de Deus é somente para aqueles que guardam a sua aliança e seus ensinamentos. Né? Versículo 13, ela permanecerá próspera. Eu já estou aqui em outra tradução, mas você vê que o sentido é o mesmo. A sua descendência herdará a terra. Adonai se relaciona intimamente com aqueles que o temem. Ele os faz conhecer sua aliança. Esse versículo aqui é forte. Receba aí. Né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. Este é o versículo que eu quero deixar para a sua meditação neste dia. A intimidade com Deus, o segredo do Senhor. Né? Aqui diz, Adonai se relaciona intimamente com aqueles que o temem. Então, quer ter intimidade com Deus? Tema ao Senhor. Quer ter intimidade com Deus, que Ele te revele, que Ele nos revele a sua palavra? Tema ao Senhor. Porque ao temermos a Deus, ao respeitarmos a Deus, ao guardarmos os seus mandamentos, ao buscarmos viver uma vida correta diante de Deus, Ele se relaciona com nós de forma íntima. Ele revela a sua palavra a nós, os seus segredos. Íntimo é aquela pessoa que tem intimidade. Você não tem intimidade com qualquer pessoa, né? Seus amigos, chegados, que têm intimidade, que conhecem a sua vida. Ou seja, para conhecermos a Deus, chegarmos a ter um entendimento maior da sua palavra, precisamos temê-lo. E aí ele se faz conhecer. Quanto mais nos santificamos, mais Deus se revela. E quanto mais vivemos em pecado, mais ele se afasta. Logo, não basta eu apenas conhecer a Bíblia, eu apenas ler a Bíblia, fazer teologia, estar na igreja,
Eu preciso me santificar para que Deus se revele a mim. Né? Tanto porque diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, é o Senhor que nos converte, que nos transforma. Beleza? E assim eu finalizo esta palavra, né? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração. Beleza? Salmos 25, versículo 14. Né? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele os faz conhecer sua aliança, os seus segredos. E o versículo 12. A pessoa que teme a Deus, ele lhe ensinará o caminho a seguir. Que possamos pedir ao Senhor que ele nos ensine o caminho a seguir. Qual é o caminho? É Cristo. Qual é a verdade? É Cristo. E onde encontramos a vida? Em Cristo. Toda a Escritura fala sobre o Senhor Jesus, que é Deus. Então que possamos examinar o Antigo e Novo Testamento, que testificam de Cristo. Que possamos examinar a lei de Moisés, pois testifica de Cristo, fala de Cristo. Por exemplo, na lei de Moisés diz, não fareis marca em vosso corpo. Então não devemos fazer uso de marcas no corpo. Né? A lei de Moisés diz, né, não coma carne de porco. E aí, né, enfim, a palavra de Deus nos diz, festas bíblicas, podemos comemorar as festas bíblicas, porque não comemoramos? Se somos um só povo, se a palavra é uma só, né, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa, né? Enfim, que o Espírito Santo possa nos revelar a sua palavra, que possamos nos achegar a Deus em intimidade. Mas isso não é para qualquer pessoa, né? Aqueles que vão ler a Bíblia não vão entender nunca. Porque se não tem o Espírito de Deus, se o Espírito Santo de Deus não se revelar, a pessoa não vai entender. Ela ainda vai zoar com a cara da gente, falar que a gente é doido, que a gente crê na Bíblia, né? Ou seja, os segredos do Senhor, a intimidade com Deus é para aqueles que o temem. Beleza? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração. Assim finalizo essa mensagem. Deus abençoar, né? Devo trazer mais mensagens variadas, né? Devocionais, né? Mês que vem, Deus abençoar, devo começar a estudar um estudo bíblico sobre o livro de Moisés, né? O livro de Moisés, né? O segundo livro da Bíblia Sagrada. Beleza? Lembrando que a palavra de Deus é uma só, então não há contradição entre Antigo e Novo Testamento. É claro que precisamos gastar o nosso tempo, né? Às vezes você gasta o seu tempo assistindo série, né? Trocentos episódios lá na série e tal, e a gente não consegue gastar o nosso tempo estudando a palavra de Deus. Que possamos frequentar a escola bíblica dominical, né? Que possamos estar mais na igreja, ouvir no culto de doutrina, o culto público, o ensinamento do pastor, à luz das Escrituras, que sejamos como os crentes bereanos, que ouviam a palavra e iam nas Escrituras, examinar se aquilo que Paulo falava era aquilo mesmo, né? Mas para isso precisamos gastar o nosso tempo com a Bíblia Sagrada, né? E também, lembrando aqui, né? Muitas pessoas vão falar, mas quem é você para me falar alguma coisa? Eu sou apenas um servo do Senhor Jesus, um pecador assim como você. Não olhe para mim, pois eu não tenho nada para te oferecer, né? A salvação vem do Senhor Jesus e da sua palavra. Eu sou apenas, né, um mensageiro. O Senhor Jesus nos chama, tanto a mim como a você, a sermos um atalaia. Eu não estou aqui para apontar erros de A ou B. Não olhe para mim, porque eu sou cheio de falhas. Olhe para Cristo e para a sua palavra e, né, o Senhor tem grandes obras a realizar em nossas vidas, né? Deus abençoe a todos, né? E assim eu agradeço a oportunidade, né? E até o próximo vídeo. Deus abençoe e até a próxima.